não devemos apenas cantar, devemos crer. Isto é motivo de mais segurança para cada um de nós. Vamos preparando em 1 Coríntios 10, muito conhecido desde o primeiro versículo até o 5º. Mas o Espírito manifestando os ministérios faz exatamente o que hoje nós vemos fazer. Hoje não se tem um evangelista na mensagem para pregar a cura divina. Hoje, o fogo que está no evangelista, como diz Mombrana, que o evangelista tem uma tocha dentro dele acesa, só que tem que estar aceso com o fogo certo hoje. Muitas vezes nós queremos acompanhar o ritual. Então, esse foi isso. Filipe foi assim. Ele foi lá, curou os enfermos. Ele fez um trabalho de cura divina. Então, esse é o evangelismo. O ministério da noiva, os evangelistas, os apóstolos, os pastores, os mestres, o que eles têm que pregar é o que eles comeram. Se eles comeram 7º selo revelado, 7 trovões, tem que dar isso para o povo. Esse é o tipo de evangelismo. Mas então não creio em cura divina? Não. Eu já fui curado, por que eu não creio? Eu já fui curado. Eu oro pelos enfermos, porque é um dever nosso orar pelos enfermos, pôr as mãos sobre os enfermos. Só que a Bíblia diz que eles já estão curados. Tem que crer na palavra. Agora, o evangelista hoje, você tem um evangelista, pastor e apóstolo, tem que estar o fogo certo. Se não acender o fogo certo, ele não vai dar o que o povo precisa. Traz o evangelista, traz o irmão Rogério aqui, prega a cura divina, faz uma fila de oração, ora para os enfermos, queimando o coração dele. Esse é o fogo pentecostal que nós já passamos por ele. E hoje dá para crer muito mais em cura divina, não o que Deus vai fazer, mas nós nunca soubemos que tudo isso já tinha sido feito. Então hoje a nossa emoção, nosso fogo, o fogo do evangelista é isso. É falar em 7 trovões, é falar em novo nome, tudo fundamentado na mensagem. Aí você vai ver com fogo. Ele está queimando. Ele vai dizer para os outros que está queimando, mas o fogo certo. O que acontecia no Velho Testamento? Com o fogo da primeira lâmpada, acendia a segunda. Com o fogo da segunda, acendia a terceira. E assim sucessivamente. Com o fogo da sexta, acendeu Brana, a 7ª. Com o fogo de Brana, acendeu você. Não, eu estou aceso, é com o fogo lá da primeira era. Então eu vou pregar o que Pedro e Paulo pregou, na verdade, cura, batismo, que é a primeira e segunda etapa. Então eu tenho que ser aceso com o fogo de Brana. Com o fogo, mas não tem 8ª lâmpada, não tem mais, mas eu estou neste ministério. O ministério de Brana é que acende cada um de nós. Se você não é aceso com aquele pavio do 7º anjo, você não vai pregar nada, porque o irmão Brana veio ali, o movimento pentecostal estava perto dele, e ele foi arrasado com aquilo. Tudo aquilo. Ele tinha o real. Os pentecostais pensaram que é eles que tinham. Não, Brana é quem tinha o real. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo era para os pentecostais, mas por isso
depois do batismo com o Espírito Santo dos pentecostais, o povo tinha que ser batizado com o Espírito Santo mesmo, diz o profeta. Tem mudança? Por certo que tem. Ali é uma influência apenas de falar línguas, curar enfermos. Irmão Branham usufruiu disso na primeira e segunda etapa. Mas agora, o batismo com o Espírito Santo era trovões revelados. Sétimo selo manifestado em carne. Bom, eu já começo a pregar, nem leio, né? Porque quando é bom, é bom. Se a palavra é boa, hoje não tem nenhum de nós que somos bons também. É a palavra que é boa. A graça de Deus é tão maravilhosa que se não tivéssemos o que temos hoje, seríamos igual aos outros mesmo. Estaríamos fazendo as campanhas que eles estão fazendo. Porque eles estão voltando ainda, e nós não estamos caminhando. E eles estão voltando. Depois do irmão Branham voltar, converter-nos ao Pentecoste, ele prosseguiu nos trovões, prosseguiu nos selos, faz aquela conversão, e depois prossegue na revelação, que era o ministério do sétimo anjo. Certo? Vamos ficar de pé? Vamos ler. Bom, hoje está muito bom aqui, né, irmãos? Para começar, eu disse para os irmãos, olha, tem pouquinho irmãos, vamos levar daqui. Tem pouco, vamos levar daqui. Criciúma está fraco, tem pouquinho irmãos. Vamos levar de Gravataí. Então enchemos 2 carros lá. Os irmãos de Imbituba. Você pensou bem, agora nós vamos para Imbituba fazer culto lá também em Imbituba. Pronto, vamos ter que levar de outro lugar para lá, porque lá também não tem. Só tem 4 lá. Não é? Então as pessoas precisam entender. A maioria das vezes não entendemos o movimento de Deus. Nós queremos que Deus faça o que nós queremos. O que nós queremos. Sempre é assim, é a nossa mente. E eu não poderia falar essas coisas. Né? Porque eu é quem estou aqui. O povo precisa ter alguém que os lidere. Certo? Se você quiser ser seu próprio líder, o problema é seu. Mas os patos têm líder, as abelhas têm líder. Todo lugar tem líder. O irmão Branham pregou isso. Então, nós temos um líder. Mas é o Espírito Santo. Era o Espírito Santo, mas era em Brana. Hoje também é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só que as pessoas precisam entender aquilo, as pessoas precisam ter responsabilidade com aquilo. Eu sei que é isso, e acabou. Eu sei que é isso. Não é o homem, mas é porque nesse tempo, a palavra está no homem, eu tenho que ir no homem. Não era o homem, Brana, mas a palavra, o Espírito Santo, não estava em outro lugar, estava em Brana. Aí você vai procurar. Aquele monte de igreja no tempo de irmão Brana, Deus só estava no tabernáculo Brana. Me diga que Deus estava em outro lugar. Não estava. Eu não posso crer nisso, eu não creio, não consigo. Quando o movimento pentecostal abalou o Templo Ângelos, na Califórnia, Deus estava lá. Mas naquele tempo, Brana estava nascendo. E Brana devia estar falando, Deus devia estar falando, você espera esse menino nascer para você ver, crescer, você vai ver o que eu vou fazer. O templo meu não vai ser o Ângelo, não, vai ser Brana. Certo? Agora essa é a verdade. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Amém. Pai Celestial, enquanto falamos da Tua palavra, que o Senhor use de misericórdia e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Deus abençoe o irmão Sandro também. Ficamos satisfeitos em te ver aqui. Deus abençoe.
Muito bom. Todos os irmãos, o irmão Geraldo, eu vi o irmão Geraldo ali. Deus abençoe. E cada um de vocês, as visitas também, muito obrigado. Agora, eu pensei em falar, só passar um pouquinho assim, em coisas conhecidas, que é povo, igreja e eleitos. Tem hora que me vem assim, para não fazer um título comprido, que só povo e igreja. Mas eu vou falar do eleito também. Mas existe o povo que não é igreja. Depois existe uma igreja que não é eleita. Isto é o mais complicado. Porque o povo vem para a igreja, mas a igreja não é eleita. Aí Deus toma 2, 3 e mata o resto. O Deus ruim. Ele diz, o que eu vou fazer com vocês? Vou levar vocês lá para Canaã, vocês vão atrapalhar Canaã. Vocês têm medo de gigante, não gostam de trovão. Não vou levar vocês para lá, não. Corre de novo o nome. Eu vou usar um homem com novo nome para levar vocês para lá. E se vocês não vão, vai entrar ele. É o que Deus fez. Deus pegou um homem, mudou o nome dele, diz, você chama Moisés, agora daqui para frente não. Agora eu preciso de um novo nome para entrar lá. E você é o meu anjo. Eu vejo a mesma coisa, Deus fala assim, Brana, você agora é meu anjo. Eu preciso de um novo nome, não é Jesus mais, eu preciso agora de um novo nome. É HM. E é você que vai levar esse povo lá. E a gente tem visto que irmão Brana fez um bom trabalho como Moisés e um excelente como Josué. Completou tudo. E lá no passado, o nosso Moisés não podia entrar. Isto é o que você deveria entender. Me veio que o nosso Jesus, você com o nome, com o nosso Jesus, você não vai poder entrar nos trovões. Porque nos trovões, o nosso Jesus chama Brana. O nosso Moisés chama Josué. Mas espera lá, Moisés, tira meu povo e leva para Canaã. 3 dias. Moisés, não Josué. Moisés. Por que não levou? É discussão, você vai discutir com Deus. Foi Deus quem disse, Moisés. É Moisés tomar esse povo e levar. Chegou a um certo ponto que Deus diz, não, Moisés, sobe no monte. O nosso Cristo. Foi Brana que ensinou isso, só que hoje eu estou te posicionando melhor. Brana ensinou isso, que Jesus, eles não notaram o nosso Moisés. Está aqui na mensagem. Como fui com Moisés, nem trouxe ela aqui. Eu estava lendo ela. Eles não notaram o nosso Moisés, Jesus. Quem foi que levou? Foi Josué, o Espírito Santo. O Moisés tinha que dar a vida, o Moisés tinha que entregar para Josué. Jesus tinha que dar a vida, entregar para o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo durante 7 eras da igreja para encaminhar este povo para o lugar certo, para a terra certa. E na hora de entrar na terra, ele muda de nome. Você não pensa que é diferente, é isso, hoje é assim. O nosso Deus fez a mesma coisa.
Você pensa que é outro Deus? Ah, é outro. Não, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que veio em Jesus, agora ele pôs uma fisionomia diferente. Não, mas eu quero ver Jesus. Não, mas agora ele pôs outra. Deus em morfe. Agora você olha nele, por dentro é Jesus, por fora é Brana. Quem foi que entrou com o povo em Canaã? Foi Josué. Quem era para entrar? Quem foi comissionado? Moisés. Agora, o irmão Brana diz aqui, só salvaram 3 pessoas. Então você sabe que é Moisés, Josué e Caleb. Os outros, até a irmã de Moisés, morreram no deserto. Sacerdotes ficaram no deserto. Você pode ser enganado pelo povo, você pode fazer um bezerro, mas você não vai entrar também não. E o Moisés, por ter testificado desta segunda crucificação, o homem estava fazendo uma coisa boa. O homem era um tipo. Ele estava fazendo uma coisa boa. Ele apontava para a segunda crucificação. O que ele fez? E assim mesmo, Deus, você não vai entrar. Você sobe no Monte Nebo, olha a terra. Olha para lá. Essa é a terra. Com os seus olhos verás, mas os seus pés lá não pisarás. Mas não era ele que era para pisar lá? Era. Discute com Deus. Josué, Deus pegou Josué, de você. E Deus falou para Moisés mesmo, eu vou ter que repetir isso outra vez. Vou ter que repetir aqui algum versículo que isso faz bem, que dá força mais, né? Na hora que você está falando. Deus chama Moisés. Porque Deus não tem medo. Quem tem medo de perder os outros é nós. Deus não. Deus não tem medo de perder ninguém. Ele não perde. Deus não perde. Então, Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Deus agora chamou Moisés, está falando para ele. Fala para Israel aí. Eis, mas o senhor não falou que era eu? Eu que vou levar esse povo lá. Vem cá. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele. Não era guarda-te diante de Moisés. Moisés tinha que escutar tudo aquilo. O ministério passou para outro. É outro que vai levar esse povo. Não sou eu que vou levar esse povo. Eu tenho que fazer o papel da morte. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele subiu no Monte Nebo e a Bíblia diz, e morreu. Mas você vai na mesma Bíblia e não encontra a sepultura dele. Então, você precisa de um profeta para falar e você crê. Aí Brana veio e disse, os anjos vieram e levaram ele. Porque não foi achada a sua sepultura. É um bom homem, é o tipo de Cristo. Mas o que ele fez naquele dia, a ação dele, se Deus nos punir numa hora dessa, do nervosismo, da agitação, de fazer uma coisa errada, e não deixar nós entrar por uma coisa, sendo que ele diz, você vai fazer isso. Depois o mesmo Deus diz, diga para Israel que eu vou mandar um anjo diante de vocês. E guarda-te diante desse anjo. O que Moisés tinha feito? Deus falou para ele, fale com a rocha. A primeira vez ele falou com a rocha. A rocha
deu água, ele tocou na rocha a primeira vez. Mas a segunda vez, Deus não falou para ele tocar. Deus falou para ele, fale. Era a hora da palavra falada. Fale com a rocha. Aí Moisés, já agitado. Quem que não fica agitado com uma igreja como Israel? Tem hora que você... Qual pastor que não fica agitado com uma igreja como Criciúma? Qual pastor que não fica agitado com... Não pensa naquilo. Não é só você, não. Com uma igreja como Gravataí. Com uma igreja como Franca. Uma igreja como São Joaquim da Barra. Você está me ouvindo? Uma igreja como Pedras, Fortaleza, Ceará. Moisés ficou agitado. Catou a vara. E disse, porventura não sairá água para vocês, rebeldes. Deus chamou ele, muito bem, Moisés. Você não vai entrar lá por causa disso. Veio William Branham e disse, Moisés glorificou a si mesmo. Mas por causa do nervosismo, da agitação. Mas vai na mesma Bíblia e encontra Deus falando. Você sabe de Moisés? É o homem mais manso da terra. O povo provoca mansidão. A igreja provoca uma mansidão. A mulher provoca a mansidão. Porque o marido tem que ser manso. Porque ele é tipo também. Cristo, manso. Jesus não é outra coisa, ele é manso. O pastor é manso. Só que Jesus é manso e metia o rei. O pastor também é manso e quebra a perna da ovelha. Espera lá, não pode não. Eu falo, ela fica inquieta. É o que o irmão Brana contou. Então o que o pastor fez? Eu tenho que curar essa ovelha. Mas ela não fica quieta. Então quebrou a perna dela. Não vai pensar que eu vou quebrar a sua perna, não. Mas talvez a pregação que faço está dando isso daí, está dando a entender isso. A única coisa que eu tenho para andar, ele me quebra ainda. Aí sim, quebrou a perna da ovelha. Aí vai para o lado da ovelha, ela corre. Que tipo de ovelha é essa? Aí ele quebrou a perna da ovelha, pegou a ovelha, aí ela ficou quietinha, doendo a perna. Pôs no ombro, agora ela ficou quietinha. Agora eu vou te curar. É o que o pastor vai fazer. Tem hora que você pode falar qualquer coisa dentro de casa que não é muito bom, mas depois tem que pegar a esposa e pôr no ombro. Curá-la. Pastor pode pregar eu sou a cabeça, mas depois pôr a igreja no ombro e curá-la. Me diga que vocês não têm ouvido isso a vida toda aqui. Não é só correção. Se é só correção, porque vós sois corintos. Se só apanham, porque sois corintos. Se só tomam leitinho, porque sois corinto. Igreja, povo, igreja, eleito. Moisés, quando ele tocou na rocha, ele estava apontando para William Branham nos seus dias, quando Israel fez isso lá atrás, oprimiu o profeta, prejudicou o profeta. Os Estados Unidos prejudicou Branham. E além do mais, crucificou. O que Branham pregou. William Branham diz, eu acuso esta geração. Ele diz, eles crucificaram Jesus Cristo. Esta nação crucificou a Jesus Cristo novamente em 1963, ele disse. Na abertura dos selos. O selo está aberto. Mas eles não dizem que está aberto. Ele diz que um ficou para trás. O selo está revelado. Branham não podia falar do sétimo,
Como falar do sétimo? Pelo amor de Deus, será que o povo não entende? Para que falar do sétimo? O sétimo pregou o primeiro, o sétimo pregou o segundo, o sétimo pregou o terceiro, o sétimo pregou o quarto, o sétimo pregou o quinto, o sétimo pregou o sexto selo, o sétimo diz, ele não abriu o sétimo. Ele não podia falar, eu sou. Era o mistério do dia. Ele só dizia, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Vocês querem que eu diga que sou eu? Não! Vigie o sétimo. Estava claro, ninguém vigiou nada. Americanos vêm fazer prosélito no mundo para fazer filhos do inferno. 2 vezes pior do que eles, 2 vezes pior que a América, diz o Senhor Jesus. E eu seria a mesma coisa, faria um prosélito no sul, e filhos do inferno, pior do que eu. Se eu estivesse vivendo a coisa errada e crendo errado. Agora, essa é a hora da mensagem. Tem que ver que é Deus outra vez, é Deus operando, é a mensagem em cena. E depois não tem ninguém para dizer, vamos crer, vamos ficar quietinho, tudo que disseres, nós cremos. Não, eu creio em Jesus. Um homem eu não creio. É um demônio. É irmão com demônio. Quando é que o povo creu em Deus e viu Deus? Toda a vida, se eles creram em Deus, tiveram que ver homem. Eles creram em Deus, tiveram que ver Moisés. Creram em Deus, tiveram que ver Josué. Creram em Deus, tiveram que ver Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Crê em Deus, mas tinha que ver Brana. Quem via Brana, via Deus. Quem via Brana, via o Pai. Vai na mensagem e vê se ele não fala as mesmas coisas, tanto na mensagem com a atração sobre a montanha 148, e outras mensagens onde ele vai mostrar Cristo, Deus e Cristo sendo um. E você, não, foi lá no Calvário. Não, foi aqui no Monte Pôr do Sol. Deus e Cristo. Deus e Cristo lá atrás chamava Jesus, mas Deus e Cristo no Monte Pôr do Sol chamava Brana. A unção estava no homem. Se você quer ver Deus, quer ver Cristo, olhe no homem, olhe em Brana. Ele não está em outro lugar. Agora, nós erramos hoje outra vez, porque depois de Brana não tem um profeta em particular para aquilo. Não tem. Mas a mensagem da noiva, ela é profética. A Bíblia que diz, não importa quem vai falar. Não importa, a Bíblia diz, profetize outra vez. Eu não posso profetizar o que Brana já profetizou se eu não for um verdadeiro profeta. Eu poderei profetizar, mas não o que Brana profetizou. E eu seria um falso profeta. Mas para eu profetizar, que é repetir o que Brana pregou, então eu tenho que ser um profeta para fazer isso. Ou alguém diz, agora ele está falando que ele é profeta. Mas não é só eu não, vocês também. Porque quem profetiza é a noiva, e a noiva, ela é mulher, e mulher não prega. Aí o irmão Breno diz, somente ela é composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Aí está a noiva. Então tem que ter alguém que a represente. O profeta dos dias do William Branham era o Espírito Santo. Está na mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele fala aqui, é o Espírito Santo. Mas tinha que ter alguém que representasse o Espírito Santo naquele dia. E era Branham que representava. Então, meus irmãos, um povo, uma igreja morrendo. Ele é povo, mas não é igreja. Eu estou com a mensagem aqui do irmão Branham. Depois, se você quiser ler, nós temos aqui a mensagem do irmão Branham. 7 eras da igreja, você pode tomar e ler. A era de Sardes. É um povo. Isso daí é um povo, mas não é igreja. É igreja, mas não é eleito.
Então eu tenho que andar, gente, eu tenho que dar uma sacudida em mim mesmo. Talvez vocês pensem, o pregador vem aqui, o pastor vem aqui, é cada coisa difícil e dura. Pois certo, tem que sair essas coisas duras, tem que ter uma igreja onde sair isso, filho. Tem que ser um lugar, porque não é só vocês que estão me ouvindo, eu não tenho só vocês aqui me ouvindo hoje, umas 30 pessoas hoje me ouvindo, não, hoje nós temos aí muitos computadores ligados no Brasil, em Portugal, por todo lado aí, ouvindo. Então, cada culto que é feito, está sendo aproveitada a mensagem, não é só para estes, a mensagem é para os outros também. A luz não é só para este, é para os outros. A correção não são só correção para este povo, para os outros também. Todo mundo que está ouvindo, a gente tem que parar e aprender essas coisas, tomar isso para nós. Agora, deixa eu ler para ficar somente esse parágrafo, porque eu não vou muito longe com a pregação. Só para te ajudar, em 197, Os Ungidos dos Últimos Dias, essa é a tradução de Goiânia. Réprobos não réprobos quanto à vida diária. Eles são homens ilustres. Agora vejam, quando Moisés foi ao Egito, com uma mensagem de assim diz o Senhor, e foi vindicado, clamava a Israel, o qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo, não uma igreja. Igreja nunca foi uma igreja, porque igreja quer dizer escolhidos. Eles foram o povo de Deus. E nós temos aí um monte de povo de Brana. Não eleitos, povo de Brana. Mas hoje eles são igreja. Eles são escolhidos. Igreja de Brana. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, de Israel, morreu no deserto. O povo de Brana e a igreja de Brana também morreu no deserto de 40 anos que os selos foram revelados, desde 63 até 2003. Para ser claro, 2002 já está pregando o Cordeiro sobre o trono. Antes de 2000 já estava pregando, Deus tem um novo nome. E foi chegando até onde nós estamos hoje. E faz a conta. Então você faz a conta e veja o que aconteceu. 40 anos. E é o mesmo que o irmão Brana diz. Assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. E esse assim, o mesmo que aconteceu quando Israel saiu do Egito, que era povo, se tornou igreja e morreu no deserto. Assim acontece também com o povo de Brana. Saiu das denominações, saímos da Assembleia, saímos da Batista e morremos no deserto por um espaço de 40 anos, porque Deus tinha que tardar tudo isso. Entendeu? Ele tinha que tardar isso para cumprir o tipo. Foi Brana que diz, é o tipo. E se não cumpre, então Brana estava errado. Hoje eu entendo melhor isto. Israel saindo do Egito é um tipo. E o tipo tem que estar certo. O cordeiro é um tipo de Cristo. Não podia ter mão torta. Não podia ter olho torto. Não podia ser cego. Então Israel saindo do Egito é um tipo da noiva. Saindo das denominações. E nós saímos e lá atrás foi muito bom. 40 anos morreram no deserto. 40 anos de selos revelados. Irmãos, não é só Brasil, não. América do Norte, a morte começou ali. Porque a vida estava ali. A vida foi rejeitada ali. E a morte começou quando a vida saiu. A vida era Deus em Brana. Quando saiu de cena, a morte entrou. Tabernáculo Brana dos Estados Unidos, Jeffersonville, já passou a crer que o irmão Brana tinha que ressuscitar para revelar. Lá atrás, quando a vida saiu do tabernáculo Brana, eles já começaram a crer errado. Foi dali para cá que eles começaram com o irmão Liveiro, crendo também que Deus é um e o Filho é outro.
Já começou, foi ali. A morte já estava imperando, exatamente ali. Porque tinha que imperar dentro desse espaço de 40 anos. Mas já morreram no início. Mas volta atrás com Israel. O primeiro dia que eles saíram para chegar em Cades Barneia, estava pertinho. Saíram do Egito. Quando chegaram em Cades Barneia, falharam. Passaram o batismo, que é o Mar Vermelho. Comeram maná do céu. Deus deu para eles aquilo, mas não era para eles comer maná. Tem gente que vai ficar satisfeito em comer maná, mas o alimento que Deus tinha provido para eles não era maná. Deus teve que dar maná, mas não era maná. Deus já ia pegar eles do Egito, um povo, passar para o deserto, uma igreja, e entrar com aqueles eleitos já em Canaã. 3 dias só. E não teve jeito. Deus já saiu dali, passou para o batismo no Mar Vermelho, foram batizados na nuvem, em Moisés, na coluna de fogo. Eles foram todos batizados ali. E aqui o que diz a Bíblia? Deixa eu ler aqui. Eu digo que vou terminar logo, ainda fico demorando ainda. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Ô irmãos, eu não quero que vocês ignorem. Estou fazendo hoje outra vez. Não quero que vocês ignorem que nossos pais também estiveram debaixo da nuvem. Nossos pais, os irmãos dos Estados Unidos, nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Não quero que vocês ignorem isso não. Debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar, pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Todos passaram pelo mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Batismo em nome de Jesus Cristo, Deus mandou o Elias e a unidade de Deus. Todos comeram do mesmo maná espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E esta pedra era Cristo. Dentro desse espaço do deserto, tanto Israel como nós, como os americanos e os demais de todos os países. Não quero que vocês ignorem que isso aconteceu. Paulo está falando, e eu não sou Paulo, estou falando outra vez. Não quero que vocês ignorem que isso aconteceu no tempo de William Branham. E de Branham revelaram os selos até aqui. Não quero que vocês ignorem tudo isso. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Não quero que ignoreis isto. Que Deus não agradou da maior parte dos americanos porque foram prostrados no deserto. Já saíram de lá com a doutrina de ressurreição isolada. Saíram de lá com a doutrina da dualidade de Deus. Não quero que vocês ignorem isso. Paulo falou, eu estou lendo e a Escritura tem um cumprimento duplo. Irmão Branham diz que é assim, e aqui está outra vez, porque foi irmão Branham que disse, assim como Israel saiu do Egito, é isso aqui, ó. A noiva saiu das denominações, é o que nós fizemos em 1972 para cá, saímos das denominações, e o povo no tempo de irmão Branham saíram das denominações. Mas foi irmão Branham morrer, a doutrina que veio para o Brasil já veio banhada de ressurreição isolada. Agora, Deus não agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Não é uma honra hoje. Não é uma honra andar com o irmão Branham, estar vivo até hoje e não saber que são os trovões. Não é uma honra ter andado com o irmão Branham e hoje não saber qual é o novo nome. Não é uma honra. Isso é uma desonra. A honra seria ser um Josué. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Será que dá para nós ver isso? Assim como Deus foi com o ministério de Moisés, irmão Branham, seria com o ministério de Josué, também no irmão Branham. Eu já li, leia. Assim como fui com Moisés, é o irmão Branham que fala isso. Ele diz assim, o que aconteceu com Moisés e com Josué tem acontecido aqui. Deus fez a mesma coisa. Deus operando dessa maneira. E agora você deve ver a mesma coisa.
assim como fui. Não sei. Brana não falou, e eu não vou falar também. Agora, tem que ver, é a mesma mensagem? Assim como eu fui. Brana orou, Senhor, vamos falar um pouco antes. Estamos aguardando o Josué desse dia. Brana falou. E depois ele orou. Senhor, dá-nos pastores Josué. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. Assim como eu fui com Brana, serei contigo, Osmar. Serei contigo, serei contigo. Tem alguém para você colocar aí? Serei contigo. Se você falar só o que Moisés falou, se você pregar só o que Moisés pregou, eu serei contigo. Se você falar só o que Brana falou, eu serei contigo. Eu não preciso mais. Eu tenho que ver isto acontecendo. E quem entrou em Canaã? Somente 2, porque até o Moisés tinha que ficar para trás. Ele precisava. Era um tipo ali também. Ele era tipo de Cristo. E Cristo morreu. O Espírito Santo é que ia tocar para frente, que era o nosso Josué. Isso é o que o irmão Brana ensina. Então isso tem acontecido, a mesma coisa tem acontecido. Agora, outra vez, Deus tem feito o mesmo paralelo. Porque se é o tipo, cadê o Moisés? Se é o tipo, cadê o Josué? Se é o tipo, cadê o eleito? Então você tem que encontrar o povo eleito, está entrando. Mas não os que andaram com Moisés. Não os que andaram com William Branham no tempo do seu ministério de Moisés. Mas aqueles que vêm com o ministério dos trovões, que são o ministério de Josué. Trovões, novo nome, terceira puxada. É aí onde começa o ministério de Josué. O do irmão Branham foi quando a revelação chegou em 1963 a 65. Mas quando é que isso chegou para nós? Quando é que isso chegou para os americanos? Quem pregou isso? Foi Branham e eles não entenderam. E hoje, pode pregar, eles entendem? Se o povo americano não entendeu, com William Branham fazendo sinais, curando enfermos, ressuscitando morto, o povo do Brasil vai entender com os mas não faz nada disso. Sem nenhum sinal. Mas leia a mensagem, como fui com Moisés, serei contigo. Irmão Branham diz, Raabe, que é um tipo do crente hoje, não precisou de sinal. Ela olhou para os mensageiros e ela diz assim, olha, eu não preciso de ver você fazer nada. Você não tem que fazer nenhum sinal. Eu quero ver o que você me dá. Eu creio no seu Deus. Eu creio no mensageiro. O que você me dá de segurança? Sou uma Raabe, destituída da sociedade, não valo nada, mas eu creio. Oh. O santarrão de Jericó não podia crer, porque Jericó já quer dizer lugar de maldição. Eles não podiam crer. Ainda bem que aquela mulher morava em Jericó, mas na beira do muro. É só dar um pulinho, sair. Na beira do muro. O que vocês me dão de segurança? Então os mensageiros disseram, esse cordão vermelho, escarlata, coloque aqui, ó, na sua janela, por onde nós saímos, por onde você nos desceu. Aonde você me recebeu, coloque aqui. Mas isso daqui é simples. O mensageiro Josué entende isso. O mensageiro Josué, ele reconhece este sinal. Fica aí. Você está na beira do muro. Quem está dentro de Jericó vai estar perdido. Os seus pais. Aí você escuta a mensagem que eu preguei, Raabe, o crente, tipo do crente hoje. É o irmão Branham falando aquilo ali. Hoje a gente põe título, mas é tudo irmão Branham. O título é do irmão Branham, o conteúdo dentro da mensagem é do irmão Branham. Tem hora que a foto pro lado de fora é do irmão Branham. É só outro homem falando. Para mim é Deus em morfe no CD.
Simplesmente isso. É Deus operando outra vez, porque nós não somos nada, nós não sabemos nada, nós não entendemos nada. Eu nem estudo para pregar uma mensagem dessa daqui. Eu vejo assim, eu já sei aquilo ali. Eu sei o que é isso. É só olhar nisso. Eu sei o que é isso daqui. É só eu vou falar. Eu vou falar porque eu sei. Eu orei bastante. Eu jejuei. Olha o tamanho da barriga. A minha barriga, se eu falasse que eu jejuei, a minha barriga diz, mentiroso. Agora, essa é a verdade. Essa é a palavra nessa hora que nós vivemos. Você lê esse parágrafo da mensagem do profeta, eu pego sempre essa daqui, mas é 197, os ungidos dos últimos dias. Toma isso daqui para você. Olha, povo, eles estão satisfeitos. Povo de Brana. Estão satisfeitos. Igreja de Brana. São escolhidos. Foram escolhidos da denominação, escolhidos da Assembleia. Deus escolheu, trouxe tudo para a igreja de Brana. Para matar eles dentro de 40 anos. A igreja de Brana. Não! A igreja de Moisés, que era tipo de Cristo. Ele matou. E Brana diz, é um tipo. Outra vez é tipo. Deus pegou e matou. Tirou o povo. O povo de Deus saiu das denominações, se tornou povo de Brana, porque Deus era Brana. Aí, povo de Brana. Igreja de Brana. Isso para mim não é o suficiente. É o eleito de Brana. Quem entrou? Josué e Caleb. Só Josué e Caleb que entrou. Os outros eram tudo noviço. Aquela raça velha. Aquela raça inteligente, aquela raça de sacerdócio, aquela raça de teólogos, morreu tudo no espaço de 40 anos. E quem não morreu fica atormentando os outros aí. Porque está morto espiritualmente. A morte é espiritual. O irmão Brando disse, o que aconteceu lá atrás, aqui é espiritual. Eles morreram fisicamente, lá, aqui não, que eles morrem espiritualmente. E estão mortos faz muitos anos, mortos e não sabem. Porque, para começar, estão simplesmente satisfeitos em ser povo de Brana. O povo de Brana fica no Egito ainda, tudo com o mesmo costume. Vem para o deserto, se torna igreja de Brana e com os mesmos desejos. Estão à vontade de comer o alho. Os pepinos, os melões do Egito, é aqueles avivamentos, aquela coisa boa que a gente tinha lá no Egito, que vontade, sou igreja, que vontade de tornar-se povo, rebeldes, sou igreja, ao invés de ir para frente e ser eleito, quer voltar. E depois acha difícil a pregação? Eu sei, não é fácil pregar uma pregação dessa. A gente só prega o que a gente tem dentro. Nenhum pregador fala, eu disse tudo. Não é tempo mais disso, não, isso não é barriga de mais ninguém quer saber de mais nada disso. Aí eu estudei bastante e eu vou pregar. Você pode estudar o quanto você quiser, você não tem revelação. Você não entrou no lugar certo. Eu comi maná. As mensagens de Mombrana é maná. Não, Deus teve que dar maná, porque vocês foram desobedientes. Então ele deu maná 40 anos. Ele deu maná, mas não é maná que ele queria dar. Isso é um alimento, um segundo alimento. Ele tinha o primeiro alimento. Eu queria dar a uva para vocês. Vocês entrarem em Canaã, eu mandei espias para lá, para mostrar para vocês. Uva, vocês já comeram uva? O irmão Brana que fala na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, que Israel nem sabia o que era aquilo. Não sabia o que era uva. Não. Conhecia pepino, melão, cebola. Mas uva é trovão, filho. São trovões, olha o tamanho do cacho. Eu vou dar... É uva, figo. A Bíblia parece que não fala muito do tamanho do figo. Mas devia ser grande, porque se a uva
Um cacho de uva precisa de 2 homens, põe uma vara no meio do cacho. E vamos lá. Só Josué e Caleb. Os outros 10 deviam atrás. Ei, bobo. Vocês carregar um cacho desse tamanho. Nós chegamos lá, nós vamos desanimar todo mundo e falar para eles que os trovões não foram revelados, que a terceira etapa não aconteceu, que Deus não tem novo nome. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar para eles. Vocês dois vão ver, vocês vão ficar desmoralizados, porque nós somos em 10. Nós estudamos. Nós somos teólogos, nós temos muita coisa. Eu quero ver o que vocês dois vão fazer. E eles podiam quietinho. Nós vamos com a promessa. Mas nós vamos falar para eles, olha o tamanho dos homens. Eu disse, isso eu não vou falar para eles, não. Josué, não, eu não preciso nem falar isso para eles. Eu vou mostrar para eles o que Deus falou, que a terra é boa. Deus não falou que lá tinha gigante, Deus falou que a terra é boa. Mana, leite e mel. E Josué e Caleb, nós vamos falar, é isso. Não é, Caleb? Sim, é isso mesmo, irmão José. Vamos lá, então. E chegaram lá, irmãos, a terra é boa. Olha o tamanho do cacho. Os 10 já pularam. Irmãos, vocês precisam ver o tamanho do homem. O tamanho do gigante. Lá é gigante, irmãos. É terra que dá gigante. Por isso Deus tem uva grande. E Deus prometeu em tirar os girgazeus, os perizeus, os filisteus, todos eus, e colocar o eu dele, o eus dele, judeus. Mas eles não quiseram aquilo. Mas Deus estava mostrando através de Josué e Caleb. Olha o tamanho. Olha o tamanho da promessa. Subamos. Irmão Brana prega, eles diziam, somos capazes. Mas tinha 10 para dizer, irmãos, não suba. Não escuta CD. Não somos capazes. Isso não é para nós. Para com isso. Não escuta esses dois, não. Ele está doido. E Josué e Caleb podia pular, chorar. Irmãos, olha o tamanho da uva. A evidência prova que para nós não importa o tamanho do gigante que tem lá. Olha o tamanho da uva. Vamos cumprir a palavra. Vamos crer na promessa. Vamos para lá. Subamos, possuamos a terra. Vamos lá, possuamos a terceira puxada. Possuamos os trovões. Possuamos o novo nome. Nós somos capazes. Nós não somos um povo de Brana. Nós não somos igreja de Brana. Nós somos eleitos de Brana. Nós fomos elegidos em Brana. Deus, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor. Agradecemos pela palavra, pela fé, pela mensagem. Agradecemos por este povo que crê em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá bom, irmãos? Amém.